no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para meditarmos, contemplarmos o Evangelho neste segundo domingo da Páscoa. Estamos no tempo pascal. Todo esse tempo nós vamos nos aplicar a compreender na fé o grande mistério da morte e ressurreição de Jesus, que vive para sempre no meio de nós. Estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ressuscitou. E ressuscitado vai ao encontro dos seus, aqueles que haviam convivido com ele mais de perto, os discípulos. Sua presença, num primeiro momento, causa alegria à comunidade reunida. Lembremos, é o primeiro dia da semana, domingo, domingo da ressurreição, domingo à tarde. A comunidade está reunida para a oração e a partilha dos bens. É a celebração da Eucaristia. Celebrar a Eucaristia nas nossas igrejas e comunidades, no domingo à tarde, nos remete àquela Eucaristia. Lá
que eles, os discípulos, estavam realizando. Jesus ressuscitado, é preciso ficar bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que foi crucificado, e não é outro. E a prova são os sinais nas mãos e nos pés, sinal ou sinais dos cravos. Ele agora está na condição de glorificado, de vitorioso. Ele agora é o Senhor. Ele vive para sempre. Nenhuma barreira é capaz de detê-lo. Sejam portas, sejam janelas, não há obstáculo para que se manifeste a presença de Jesus ressuscitado. Qual é a primeira reação? O que é que ele concede por primeiro aos discípulos, depois de causar alegria? Ele concede a eles o dom do Espírito Santo, porque é na força do Espírito Santo que eles, os discípulos, vão prolongar a sua presença e a sua ação no mundo. Aliás, a igreja existe para isso. Nós somos batizados para isso. Para isso somos cristãos. Para isso celebramos a Eucaristia, para unir forças dela e darmos testemunho de Jesus. Prolongarmos a sua presença, continuarmos o projeto dele, que é o projeto do Pai. E ele depois comunica a paz, a alegria e o perdão. Paz, alegria, perdão, que nós traduzimos como plenitude dos bens messiânicos. E aí sim, ele envia para a missão. E em que consistirá, ontem, hoje e sempre, a missão da igreja? Anunciar a reconciliação, a aproximação da humanidade toda para viver o amor de Deus. Estamos no ano da misericórdia e o Papa Francisco, de tantos modos, tem revelado o amor de Deus bondoso, misericordioso, acolhedor, solidário. É o testemunho, portanto, dos cristãos, testemunho da igreja reconciliada, que vai fazer triunfar o projeto de Deus sobre o egoísmo, a mentira, todo o poder que corrompe, que desfigura o humano, todas as formas de destruição da vida. Projeto de Deus que sempre reafirma e faz valer, garantir a vida com dignidade. O testemunho da igreja sempre compreendida como comunidade reunida, é fundamental. E meus irmãos e minhas irmãs, ontem, ao longo da história, como hoje, são muitos os que põem dificuldade. São muitos os que são lentos para crer. São muitos os que querem grandes coisas, sinais materiais, sinais visíveis, provas que se podem verificar, experimentar. Tomé é o símbolo desses cristãos, dessas comunidades. E o mais agravante é isto: Tomé não aceita o testemunho dos seus amigos que disseram: vimos o Senhor. Como eu disse, ele quer fatos extraordinários. Ele não crê no testemunho da comunidade. A prática de fé da comunidade, a vida solidária, a partilha dos bens, a oração, a presença contínua é que vai levar Tomé a amadurecer a fé, ou na fé. E, por sua vez, depois, mais tarde, fazer, quem sabe, a maior profissão de fé de todo o Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Bem-aventurados os que não precisam de provas materiais da ressurreição, sustentam a sua fé na vida em comunidade.
na Eucaristia, a partir dela, no acolhimento fiel da palavra, na atenção, na solicitude com os irmãos. Aí está o ressuscitado. Quais gestos concretos estão marcando a vida de nossas comunidades? Acolhimento, alegria, culto verdadeiro, que implica realmente solidariedade, misericórdia. Ou muitas vezes a igreja também vive atrás de coisas extraordinárias. Vive atrás de pessoas que falam coisas extraordinárias. Que falam coisas extraordinárias. Será que a gente é capaz de manter uma relação amiga, de proximidade, onde cada um na comunidade tem o seu valor, é reconhecido como irmão? É o caminho da Páscoa, é o caminho do Evangelho. Vamos viver assim. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.